Olá, tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, nossa célula hoje, 3 dias sem Jesus, esse é o tema dela, né? E como você viveria sem Jesus? Você já parou para pensar? Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Como é viver, como você viveria sem Jesus e o motivo, né? Por que que a gente pode viver sem Jesus? Eu vou estar orando para nós começarmos, tá? Feche os teus olhos aí onde você está. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Que o Senhor ministre aos nossos corações através desse estudo. Pai, obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, nos ajudado. Obrigado pelo teu Santo Espírito que tem nos dirigido, nos conduzido nesses dias, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o teu Espírito Santo esteja agindo com liberdade nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, o texto que eu vou estar lendo para você está lá em João 6, versículo 68, né? Esse aqui é um dos momentos do livro do Evangelho de João, onde muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus, porque acharam duro o discurso de Jesus, né? Estava descendo quadrado as palavras de Jesus, né? E muitos abandonaram. E ele chegou nos mais chegados dele, né? Nos seus discípulos mais chegados, e ele perguntou: e vocês? Também querem me abandonar? E daí é onde Pedro responde, né? Lá no versículo 68, Pedro diz assim, ó: mas Simão Pedro respondeu a ele, né? Respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, tá? Senhor, para onde iremos? Né? Então, para onde você vai? Se somente Jesus tem palavras de vida eterna e palavras de salvação para a tua vida. E você já parou para pensar como seria viver sem Jesus? Como você viveria sem Jesus? E essa pergunta, ela parece ser sem lógica, né? Por quê? Porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, a nossa vida não tem mais sentido sem a presença dele na nossa vida, tá? E o propósito dessa pergunta é levar a gente a pensar, pois de repente nós temos Jesus, mas nós temos vivido sem Jesus. Nós estamos vivendo sem Jesus. Mas como assim? Como assim? Como que eu vou ter Jesus e vou viver sem Ele? Vou estar vivendo sem Ele? Parece algo ilógico, não é verdade? Mas nós veremos hoje, tá? Que em 2 momentos dos evangelhos, nós vemos o que é estar sem Jesus durante 3 dias, tá? No primeiro momento, foi para os pais de Jesus, para Maria e José. Lá em Lucas 2, do 41 ao 52, você lê aí na tua casa, tá? Eu não vou ler porque senão demora muito, mas você lê na tua casa. Lucas 2, do 41 ao 52, você vai ver essa história. E daí no retorno de Jerusalém, os pais de Jesus, eles já tinham andado o caminho de um dia. Eles já tinham andado 23 quilômetros. E até que deram por falta de Jesus, tá? Eles sentiram falta de Jesus depois de um dia. Andando um dia, eles sentiram a falta de Jesus. E dá para você imaginar o sentimento de Maria e José? Porque Jesus, ele tinha apenas 12 anos de idade. Nós como mães, né, como pais, nós podemos sentir, ter esse sentimento do que é perder um filho, né? Qual o sentimento de desespero, de aflição. E hoje, né? Hoje nós saímos com os nossos filhos pequenos. Eu não tenho mais, mas eu saio com os meus netos e eu fico preocupada, né? Os meus olhos estão sempre correndo para saber onde eles estão. Porque é muito desesperador você perder um filho, mesmo que seja por alguns instantes. E aqueles instantes parece um tempo enorme, né, que se passou. E no caso de Jesus já tinha um dia, os pais dele já tinham caminhado um dia. Imagina o desespero
de Maria e José, tá? Então, nós vamos pensar no motivo apresentado nesse texto. Nós vamos estar vendo, tá? O motivo. Mas como assim? Teve um motivo? A gente lendo a história, né, completa, a gente vê que teve motivo, sim. O primeiro, pensando estar, tá? Primeira coisa, pensando estar. Lá em Lucas 2,44 fala, né? Fala desse momento. Então, com certeza, Maria e José, eles estavam despreocupados com Jesus. Por quê? Porque tinha uma grande multidão andando com eles. Eles acreditavam que Jesus estava num outro grupo, com outros amigos. E quantas vezes nós achamos que os filhos estão com uns amigos e não estão, né? Quantas vezes a gente pensa isso? Então eles achavam que Jesus estava com outros amigos e parentes. E eles procuravam ali, né, no meio dos amigos, no meio dos parentes, e eles não encontraram Jesus. E duas situações podem nos fazer perder a presença de Jesus, tá? Duas situações, tá? Pensando estar. Então, pensando estar, né? Pensando estar com alguém, pensando estar com Jesus, tá? Distração, né? A distração pode fazer com que nós percamos a presença de Jesus. Andar distraído, tá? Nós podemos andar distraído com as coisas desse mundo. Nós podemos ficar tão distraído com as coisas desse mundo que nós podemos nos esquecer da presença de Jesus. E você deve se lembrar da história de Marta, né? Eu me lembro muito bem da história de Marta e Maria, né? A Marta, ela só estava preocupada ali com a casa, em cuidar da casa, deixar a casa em ordem, de fazer a comida, né? Recepcionar Jesus ali naquele momento. Ela estava ansiosa e ela estava correndo atrás de muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e ficou na presença de Jesus, tá? Então Marta, ela deixou o que era essencial, que era estar na presença de Jesus. E outra situação, quando Pedro, né? Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou, tá? Quando ele se distraiu com os ventos, com a força do vento e deixou de olhar para Jesus, ele afundou, tá? Então, não tire os olhos de Jesus. Então, nós não podemos viver distraídos ou distraídas com as coisas desse mundo, porque todo dia nós vamos acordar, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que comer, dormir, todos os dias. Mas nós não podemos nos distrair e deixar aquilo que é essencial nas nossas vidas, que é estar na presença de Jesus, tá? Você não precisa do ar para respirar? E você se distrai e para de respirar? Não. Então, com Jesus é do mesmo jeito, nós não podemos nos distrair, porque Ele é o ar que nós respiramos e nós precisamos da presença dEle todos os dias na nossa vida. Então, seja como Maria, escolha estar aos pés de Jesus, que é o essencial para a sua vida. O B, né? Outra coisa que pode fazer com que nós percamos a presença de Jesus. Relaxamento. É relaxar, tá? Maria e José, eles ficaram tão despreocupados, né? Tão despreocupados com Jesus, que eles não tiveram cuidado de estar com os olhos em Jesus, de estar cuidando de Jesus, porque afinal ele tinha 12 anos nesse momento aqui. E quando isso acontece, surge a sensação, não vai dar nada não, né? Quando nós estamos tão relaxados, nós podemos pensar, não vai dar nada não é? Tantas coisas a gente fala, vai dar nada não, é assim mesmo, não é? Então a gente pode relaxar, e é aí que mora o perigo, tá? É aí que mora o perigo, por quê? Porque nós deixamos de vigiar, tá? E daí nós baixamos a nossa guarda, nós deixamos de vigiar, nós baixamos a nossa guarda, e na vida espiritual também é assim.
Então, o que aconteceu com Maria e José nessa história foi que eles baixaram a guarda, deixaram de cuidar, eles relaxaram ali naquele momento, porque tinha uma grande multidão, alguém ia estar cuidando de Jesus. Mas na nossa vida espiritual é igual a isso, tá? Então nós não podemos achar que não vai dar nada, não. Nós não podemos baixar a nossa guarda e deixar de vigiar e deixar de cuidar dessa presença de Jesus na nossa vida, tá? E muitas vezes nós corremos o risco de pensar que nada vai nos afetar, tá? Nada vai nos afetar e não nos cuidamos. Nada vai nos afetar e nós não cuidamos da presença de Jesus na nossa vida. A gente relaxa, né? A gente relaxa. Todo dia é assim mesmo, né? Não vai acontecer nada não. Todo dia eu faço isso, não vai acontecer nada não. E daí a gente vai deixando as coisas, né? Nós vamos relaxando a nossa vida com Deus. Nós vamos deixando a nossa vida com Deus, tá? Então não dá para nós ficarmos sem a presença de Jesus. Nós precisamos vigiar e orar, né? Vigiar e cuidar, não baixar a guarda, porque está tudo bem, né? Muitas vezes a gente pensa, tá tudo bem, tá tudo uma bênção, tá tudo perfeito, e a gente baixa a nossa guarda, a gente deixa, né? Deixa a presença de Jesus, e quando vai ver, Jesus já tá longe, né? Ou melhor, nós estaremos longe de Jesus, bem longe de Jesus, voltando às velhas práticas, voltando àquela velha vida. É assim que acontece. Não dá nada não vai ter efeito nenhum na minha vida. Então, vigia e ora, cuida, né? Cuida da tua vida, não relaxa da tua vida com Deus, né? E o segundo momento é que eles não encontraram Jesus com os amigos e parentes, né? Eles não encontraram Jesus. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão buscando Jesus onde ele não está. Então, Maria e José buscaram Jesus entre os amigos e entre os parentes, e ele não estava lá, tá? Por isso, tá? Por isso tem perdido de viver a sua presença. Então nós buscamos Jesus no lugar errado, onde ele não está, e daí nós perdemos de viver a presença, viver a sua presença. Nós deixamos de viver a sua presença nas nossas vidas. Então busque Jesus onde você pode encontrá-lo, tá? Eu quero que você pense os lugares que você tem ido. Você tem encontrado Jesus? Você já parou para pensar? Se os lugares que você tem ido, Jesus tem estado lá, né? Você tem encontrado Jesus nesse lugar? Você tem encontrado lá a alegria, né? A paz que excede todo entendimento nos lugares que você tem ido? Então pare para pensar, né? E busque Jesus onde você pode encontrá-lo, porque tem lugares que nós não vamos encontrar Jesus. Não adianta ir, não adianta procurar, que ele não vai estar lá, tá? E o segundo momento é, os discípulos de Jesus, eles também tiveram essa experiência de ficar 3 dias sem Jesus. E os discípulos, eles experimentaram isso entre a morte e a ressurreição de Jesus. E daí, nesses 3 dias, eles tiveram muitos sentimentos. Eles tiveram muitas experiências nesses 3 dias. Eles tiveram medo, tá? A Bíblia conta que eles, lá em João 20:19, que eles ficaram trancados em uma casa. Por quê? O sentimento que eles tinham, medo, tá? Por isso eles ficaram trancados dentro de casa, porque eles não sabiam o que poderia acontecer com eles também. O segundo sentimento foi da dúvida, né? Tomé, né? A Bíblia conta sobre Tomé, que ele só creu depois que viu os ferimentos de Jesus. E isso está lá em João 20, do 26 ao 29, tá? Então leia também capítulo 20 de João, para você entender melhor esse momento, né? Esse momento dos discípulos de Jesus. E um sentimento de frustração. Eles voltaram para casa, eles voltaram para Emaús. E só depois, né? Depois que voltou
ao normal, que daí tudo foi vencido depois do reencontro com Jesus. Somente depois que eles reencontraram Jesus é que voltou ao normal e o Senhor, né, Jesus teve que restaurar os corações deles e o propósito de levar a salvação a todas as nações. Então, Jesus restaurou o coração dos seus discípulos com o propósito que eles levassem levassem salvação a todas as nações. Então, concluindo, assim como nós vemos nas duas experiências, né, tanto dos pais de Jesus, como também dos seus discípulos, viver sem a presença de Jesus não dá, tá? Viver sem Jesus não dá. E o próprio Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Isso está lá em João 15, versículo 5. Sem Jesus, nada, nós não podemos fazer absolutamente nada, tá? Então, se você está se sentindo distante de Jesus, porque talvez você tem Jesus, mas está vivendo sem Ele, e você não percebeu, né? Não percebeu. Os pais de Jesus tinham Jesus, Jesus era o filho deles. No entanto, eles estavam sem Jesus. E eles só perceberam depois de um dia. Muitas vezes você pode achar que você tem Jesus, mas você está vivendo sem Ele. Então, se você está se sentindo distante de Jesus e deseja estar mais perto dele, então levante a sua mão, coloque a tua mão no teu coração, que nós vamos estar orando nesse momento, tá? Para que essa presença de Jesus seja real na tua vida e que você viva, que você sinta a presença dele na tua vida, te inundando de paz e de alegria nesse momento. Amém? Então feche os teus olhos que eu vou estar orando nesse momento. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor. Ó Deus, nós podemos muitas vezes ter Jesus e estarmos vivendo sem a tua presença, Pai. Senhor, eu peço a Deus que nesse momento o Senhor esteja aquecendo o coração dessa pessoa, Senhor, que está se sentindo distante do Senhor. Essa pessoa, Deus, que tem te buscado em lugares onde o Senhor não está. Que o Senhor esteja se revelando a ela nesse momento como o grande Deus Salvador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso que Tu és, o Deus Salvador que Tu és. Que o Senhor esteja se revelando a ela nesse momento, que o Senhor esteja, ó Deus, aquecendo o coração dela e que ela possa, Senhor, receber esse amor derramado no coração dela nesse momento, Pai. Saber que o Senhor é com ela e que o Senhor cuida dela, que o Senhor tem cuidado dela em todos os momentos da vida dela, Pai. Mesmo naqueles momentos que ela achou que ela estava sozinha, que ela estava abandonada, que o Senhor estava longe, distante dela, mesmo nesse momento que ela possa entender que era o Senhor que cuidava dela, Pai. Mesmo nesse momento o Senhor estava com ela, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Tua palavra diz que o Senhor não nos abandonaria, que o Senhor não nos deixaria. Essa é a Tua palavra, Pai. Então que nós possamos, Senhor, ter o Senhor e viver com o Senhor todos os dias e não baixarmos a nossa guarda e sempre estarmos vigiando, Pai, e orando ao Senhor e não achar que está tudo bem sem a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Deus, nos perdoa também, porque muitas vezes nós vamos nos distanciando do Senhor, Pai. Nós vamos indo para longe do Senhor, achando que o Senhor está por perto quando não está. Não nos deixe enganados, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então que Deus possa estar abençoando a tua vida através dessa palavra. Medite, leia, ouça outra vez e que Deus esteja te abençoando. Um beijo.